Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Queridíssimos amigos do Ideal Espírita, caríssimos irmãos outros que aqui se encontram ou que nos acompanham através das mídias sociais e que optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras, sejam elas científicas, filosóficas ou religiosas. Bravíssimos trabalhadores, voluntários ou remunerados da Federação Espírita Pernambucana. Que a permanente paz do Mestre Jesus aqueça os nossos corações, símbolo de sentimento, e que ilumine o nosso discernimento, esse departamento delicado das nossas mentes, responsável pelas nossas tomadas de decisões. Porque uma vez que estivermos iluminados pela paz do Cristo, é máxima a chance de escolhermos pelo bem, pelo bom, pelo belo, pelo nobre, pelo justo. Se nós acreditássemos, ou se nós soubéssemos que a vida termina no túmulo, ou que começa na maternidade, certamente que nós não permitiríamos que crianças indefesas, fruto da violência de desavisados, rebeldes ou ignorantes da lei, nascessem. Se nós acreditássemos, ou se nós soubéssemos que a vida encerra-se com o diagnóstico da morte do instrumento biológico, nós evidentemente não permitiríamos que seres indefesos, que não tiveram seu cérebro formado de modo perfeito, nascessem. Naturalmente que nós interromperíamos a vida que certamente não terá muita chance de prolongar-se. É evidente que se nós tivéssemos certeza, se nós tivéssemos pelo menos fé de que a vida encerra-se na inumação do instrumento biológico, é óbvio que nós não permitiríamos que idosos queridos de nossos corações, ou mesmo distantes das nossas relações interpessoais, mas que doloridos, espiando as suas próprias culpas nas padiolas, algumas infectas das enfermarias, nós não permitiríamos, e então, com a certeza de que a vida encerraria-se com a morte do instrumento biológico, é óbvio que nós adiantaríamos e encerraríamos a sua dor. Se nós tivéssemos fé, ou se nós soubéssemos de que a vida começa na maternidade, muitas das nossas atitudes, das nossas ações, seriam naturalmente baseadas por elas. É óbvio que nós condenaríamos também a morte. Nós condenaríamos aqueles que roubam as coisas que acumulamos com tanto sacrifício. É óbvio que se a gente acreditasse, tivesse certeza de que a vida se encerra no túmulo, o que nós faríamos com rebeldes ou ignorantes que violentam as nossas crianças, que ceifam a vida dos nossos entes queridos, que levam os bens, ainda que transitórios, mas que os levam de perto de nós.
O problema... Bom, eu já não sei se o problema, se é problema ou solução. O problema é que nós temos uma notícia. E talvez você me diga, mas fala logo, homem, que notícia é esta? Espiritismo não é só crença. Espiritismo é notícia. A notícia de que a vida não se encerra na inumação. Campo Santo, cremação, não são capazes de deter o espírito imortal. A vida não inicia na maternidade, ou quem sabe em casa. A vida vai para além das nossas possibilidades de percebê-la, de sentir, de ver. A vida transcende a possibilidade do homem comum de detectá-la, porque não se limita aos instrumentos científicos acadêmicos, embora modernos, sofisticados, capazes de investigar as mais variadas faixas de frequência da natureza. Ainda assim, a vida não se encerra na impossibilidade de nós detectá-la, do homem comum detectar a vida. É por isso que a notícia que a doutrina espírita vos traz, e não é fake news não, é de que a vida não se encerra no túmulo. É de que a vida não começou naquilo que chamamos de vida. Já existíamos e continuaremos a existir. Eis a notícia mais bela que o ser encarnado ou desencarnado poderia ouvir. Seja hoje ou há 92 anos atrás. Em 1932, a doutrina espírita precisava enfrentar o desafio de comprovação da imortalidade. Se é que já não bastassem as provas que já tinham em mãos. O toque de Tomé, a pele do Cristo, ainda não era suficiente para comprovar ao homem de que a morte não encerra nossas dores, de que com ela seguem os dissabores, mas também os amores. E então, Chico Xavier, outubro de 1932, irá recepcionar a maior prova da imortalidade da alma, mas não somente da imortalidade, da nossa individualidade. Porque a imortalidade sem a individualidade assemelhar-se-ia ao panteísmo. Muitas criaturas acreditam hoje de que temos naturalmente um princípio espiritual, mas que este, ao morrermos, volta para a massa comum de onde saiu, perdendo assim cada um de nós a sua própria individualidade. O que naturalmente nos tornaria semelhantes a uma gota d'água que, retirada do oceano, volta à massa de onde saiu. Qual a diferença faria sermos do bem, sermos do caminho duvidoso? 1910, a cidade, a de Pedro Leopoldo, uma cidade muito pequenina do estado de Minas Gerais, receberia o missionário da luz, que com a sua pena irá fomentar, sob a orientação de Emmanuel, a maior prova da imortalidade, com testemunhos das personalidades que por aqui passaram. Depois delas, ninguém poderá mais dizer que não voltamos dos mortos para contar as nossas experiências. Aos 5 anos, Chico Xavier ficará órfão
de mãe. As dores são comuns a todos nós. Elas talvez sejam comuns também a ti. Chico Xavier perde sua mãe com 5 anos de idade. E irá dizer na obra Em Tela, Parnaso de Além Túmulo, já nas primeiras letras, que aprendera com o desencarne da mãe a não iludir-se com as bagatelas temporárias e terrestres, como nós nos enganamos com os tesouros temporários. As dores são um convite para que percebamos efetivamente o que é real na vida. Chico precisou visitar as dores para, desde criança, aprender a não iludir-se com a popularidade que lhe seria natural, já desde cedo. Com 8 anos somente, ingressou na escola, o que para a época era uma idade muito diminuta, hoje já nem tanto. E era apaixonado, amigos. Chico Xavier era apaixonado por literatura, apaixonado pelas letras. Estudava no período da manhã e das 15 horas às 2 da manhã trabalhava numa fábrica de tecido, porque trabalho nunca atrapalhou o disposto a estudar. O conceito está equivocado, precisamos renová-lo. Mas com uma rotina tão cansativa, naturalmente que não lhe sobrava tempo para dedicar-se às letras que tanto amava. E por vezes, dizia Chico, em lágrimas, chegar em casa e ver na lata de lixo parte das suas escritas simples de alguém que começara a escrever, seus livros rabiscados, queimados pelo seu próprio pai. Chico não tinha condições sequer de desenvolvimento do seu intelecto, porque, rodeado de tanta dificuldade, não entendiam como o estudo poderia potencializar aquela alma. Alguns de nós até hoje entendemos equivocadamente que o estudo atrapalha a produção do homem. Que bom que esse conceito tem diminuído. A época ainda era muito forte. E então, dada tanta dificuldade familiar, Chico precisou abandonar a escola e passou a trabalhar de 7 da manhã às 20 horas, agora no comércio. O que ele dirá tornar-se uma tarefa maneira, leve, dada a rotina que vivenciava. Estamos aproximadamente no ano de 1927. A irmã de Chico Xavier será acometida de uma grave obsessão. A família toda católica não entendia exatamente o que se passava com a moça, que fora carinhosamente recepcionada e atendida por José Hermínio Perácio e a sua esposa, Dona Carmen Pena Perácio. Aquele casal fora de uma caridade tão intensa que levaram toda a família de Chico Xavier para que pudessem residir na própria casa dos caridosos. E então, através da mediunidade de Dona Carmen Perácio, a mãe de Chico lhe comunicava as primeiras lições da vida e dando a todos os presentes provas incontestes da sua personalidade, revelando aos que ali participavam daquelas singelas reuniões da vida, chamadas hoje de reuniões mediúnicas, dando provas incontestes, porque trazia detalhes da intimidade familiar. E então Chico, com a sua mediunidade natural, porque ela não deve nas crianças nem nos jovens ser estimuladas. Se os primeiros sinais forem ofertados ou percebidos, que desenvolvamos-las, que possamos aprimorá-las, senão aguardemos, porque mediunidade naturalmente dará os seus sinais. Chico, então, naquelas primeiras reuniões,
tomou do lápis e começou a psicografar. Mas somente, diz ele próprio, na introdução da obra que completa hoje 92 anos da sua primeira edição. Somente em agosto de 1931 começaram a aparecer os primeiros sinais de vidência e de audiência de Chico Xavier. Somente até então a psicografia lhe era possível. E então, com o apoio de Emmanuel, conforme lhes informei, Chico Xavier, de agosto de 1931 a dezembro do mesmo ano, psicografou o número exato de 60 poemas, através de 14 poetas. Foi assim composta, orientada do plano espiritual por Emmanuel e organizada por Manuel Quintão, que foi por umas 5 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira. Organizada do ponto de vista material dos encarnados, organizada por Manuel Quintão, que sai no ano seguinte, em julho, como estamos hoje, 1932, a obra Parnaso de Além Túmulo. Parnaso em referência ao conjunto de montes, a cordilheira, que está no centro do território grego, e que é, na mitologia grega, a casa de Apolo, filho de Zeus, onde lá residia com as suas 9 ninfas. Mas por que Apolo? Por que Parnaso? Porque para os gregos, em sua crença mitológica, Apolo era o deus de um monte de coisa. Da medicina, do sol, das artes, da música. Então, toda essa ligação com o Monte Parnaso fez Emmanuel indicar a Chico o título, Parnaso de Além Túmulo. Ao longo dos anos de 33, 34, 35 em diante, até 1955, 6 edições de Parnaso foram editadas. A que temos em mãos hoje, acessível a todos nós, a definitiva, só será completada em 1955. É natural que a crítica comum não entenda a necessidade deste aprimoramento da psicografia ao longo dos anos de 32 a 55. Vejamos, estamos falando aí de 23 anos de elaboração, de correção, de ajustes, todas realizadas e registradas em cartas que Chico trocava com o então presidente da Federação Espírita Brasileira, Manuel Quintão, e outros colaboradores amigos. Todas estas indicações de Emmanuel, que dizia, ajusta este poema, troca por este. Os espíritos que os ditaram vinham às salas mediúnicas aos quais Chico participavam e corrigiam alguns deles, porque aqueles não eram, lembremos, um poema comum. Parnaso de Além Túmulo terá uma função fundamental na construção da doutrina espírita no século em que foi posto. Comprovação da imortalidade da alma através da comprovação das personalidades que ditam os poemas. Sem esta comprovação, o espiritismo sobreviveria, mas necessitou, para a crítica comum, estabelecer suas bases. Então, todas as personalidades lá postas, hoje, depois da 6ª edição, nós temos um número de
259 poemas, escritos por 56 poetas, alguns brasileiros, outros portugueses. Na edição que está à disposição de todos nós, há inclusive um comentário técnico de Elias Barbosa ao término de cada sessão, ao término do conjunto das poesias deste ou daquele autor, fazendo comparações do estilo da escrita, da musicalidade dos poemas, daquele conjunto de poemas com a escrita dos autores quando estiveram encarnados. 56 poetas, 259 poemas. Provas incontestes de que somente o instrumento biológico morre. A vida perene continua para além da inumação ou da cremação. Não é possível ceifarmos a vida. Não é possível encerrarmos com a morte. É natural, então, que muitas críticas à época, já em 1932, tivessem se levantado em contraponto à obra. À época, Humberto de Campos, que era jornalista, escritor, deputado federal, a gente às vezes esquece. Humberto de Campos perdeu sua cadeira de deputado quando o Congresso foi dissolvido por Getúlio Vargas. Humberto de Campos fora deputado. E em 1932, ele ainda encarnado, porque Humberto de Campos volta para a pátria espiritual em 5 de dezembro de 1934. Mas em 32, Humberto de Campos escreve 2 artigos no Diário Carioca, comentando a obra de Chico. Há quem diga hoje, os estudiosos dizem hoje, que Humberto de Campos, antes do desencarne, chegou a dizer que precisávamos escolher. Ou a gente dava uma cadeira na Academia Brasileira de Letras a Chico, ou a gente acreditava nas psicografias. Porque não era possível um jovem que não teve, pelas dificuldades das experiências da encarnação, acesso às letras, repetir a fraseologia, a musicalidade, o estilo de tanto intelectual à época. Eu sei que nos dias comuns a poesia perdeu talvez o charme, a elegância e o poder intelectual que tinha. Hoje os trabalhos de cunho científicos, acadêmicos, que fazem referências às pesquisas de laboratório, ganharam a dianteira na linguagem intelectual do homem temporário. Mas estamos em 1932 e não havia gosto que não fosse satisfeito senão pelas poesias. Humberto de Campos, então, vai escrever 2 artigos, me permitam repetir, no Diário Carioca, fazendo comentários quando veio a lume o Parnaso de Além-Túmulo. E eu peço licença para vocês, para que possa ler na íntegra os 2 trechos dos 2 artigos que o próprio Humberto de Campos, repito, escritor, jornalista, intitulou de Poetas do Outro Mundo e Como Cantam os Mortos. Diz o escritor jornalista: quem faz sonetos ou redondilhas neste planeta está condenado a fazê-los em todos os pontos do espaço e da eternidade, a que o leve o dedo divino, e sem mudar de estilo, e sem variar de temas, e sem modificação de ritmos, de rimas
ou de inspiração. Humberto de Campos, que também era membro da Academia Brasileira de Letras, estava assustado com o estilo incontestes das psicografias. Ele, que também tinha uma formação católica, esperava que aqueles que deixassem seus instrumentos biológicos por efeito da morte física, que eles fossem as consequências de suas escolhas para o céu ou para o inferno. E que, naturalmente, por efeito da morte, perdessem as suas personalidades. Porque, em verdade, nós ainda acreditamos na crença de que a morte santifica o morto. Na verdade, a gente torce muito por isso, não é verdade? Porque se a morte nos santificasse, estava resolvido o problema. Bastaria encontrá-la numa dificuldade orgânica, num acidente, quem sabe. Humberto de Campos estava assustado em detectar que a vida permanece do jeito que é, mudando apenas a faixa de frequência em que vivemos. Sob ainda o impacto daquela leitura onde ele reconhecia Castro Alves, Junqueiro, Alta de Souza e tantos outros, diz no segundo artigo o jornalista Humberto de Campos Veras: eu faltaria, entretanto, ainda encarnados, não percamos a história. Eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pela pena de Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificam neste planeta. Os temas abordados são os que os preocupavam. Em vida, o gosto é o mesmo e o verso obedece ordinariamente à mesma pauta musical. Vejamos de quem estamos trazendo a análise técnica das psicografias, que eram, segundo o próprio Chico Xavier, dirá na introdução do Parnaso, que eram feitas invariavelmente de 3 formas. Por vezes, Chico era tomado de um movimento febril que levava as suas mãos a escrever a maioria das palavras que o grupo, composto por ele, pelo casal que citei, Hermínio e Dona Carmen, por Manuel Quintão, ou a maioria das palavras que nem mesmo eles conheciam. E então Chico diz, recorríamos ao final das sessões aos dicionários comuns. Algumas vezes não era a febre, não era o impulso irresistível de suas mãos que tomavam o lápis e escreviam os poemas. Por vezes, Chico, diz ele, naquele ano de 31, quando a sua vidência já dava os primeiros sinais, Chico via os poemas escritos à sua frente. E aí dizem muitos, assim fica fácil. O problema é vê-los, porque nós enxergamos muito, mas vemos quase nada. Nós enxergamos dores, dificuldades, pesar, mas pouquíssimas oportunidades detemos as nossas vistas na oportunidade de ajudar. A gente enxerga com uma facilidade, o defeito alheio, mas temos dificuldade imensa de absorver e de recepcioná-lo como oportunidade de aprimorar o próximo e de a nós mesmos. É preciso burilar a nossa capacidade de ver, para que possamos enxergar mais
do que a faixa de frequência que a nossa vista permite. Chico diz então que por vezes enxergava o próprio poema à sua frente e então somente o redigia. Outras feitas, ouvia a voz suave que lhe ditava os versos encadeados ao ouvido. E quantos de nós também desperdiçamos as possibilidades que nos chegam através do recepcionador de onda sonora? Quantos ouvidos damos, talvez, a tanta coisa que não mereça audiência? E então alguns de nós levanta-se e diz, mas eu sempre recebo este ou aquele convite. E então perguntamos, por que tu recebe sempre este ou aquele convite? De modo muito simples, através do braço impulsionado pelos poetas, ou visualizando os poemas, ou os ouvindo, Chico fora compondo. De novo, me permitam repetir, a maior prova da humanidade de que a imortalidade é a certeza que nos aguarda. Porque a certeza fixada na prova das personalidades que lá estavam postas. Não fora possível, então, para nenhum crítico à época, descredibilizar Parnaso de Além-Túmulo. Há um silêncio que imita o silêncio das sepulturas em relação ao Parnaso. Porque se ele não for obra dos espíritos, repito, como disse Humberto de Campos anos antes, Chico deve assentar-se na cadeira brasileira de letras. Porque nenhuma personalidade fora capaz de repetir o poema de tanto intelectual à época. Mas quando Humberto de Campos voltou ao mundo espiritual, ele fora convidado a escrever, olha que beleza, Humberto de Campos fora convidado a escrever um novo artigo, agora já sem o seu organismo biológico, em espírito e utilizando o próprio Chico. Então ele escreve o artigo que está também nas páginas iniciais do Parnaso. De pé, vírgula, os mortos, exclamação. E ali Humberto de Campos vai se solidarizar com a certeza de que a vida não se detém ao túmulo. E repete, meus amigos, os mortos de fato trazem todos os seus gostos para além do Campo Santo. Mas vamos estudar, para concluir a nossa reflexão, os poemas. Porque eles trazem doutrina espírita. Os poemas de Parnaso trazem doutrina espírita. E eu tomei a liberdade, me permitam, de escolher antecipadamente um poema para que nós possamos, nesses minutos que nos restam, estudarmos juntos. Eu ia fazer um sorteio no momento do poema, mas aí seria abusar demais da espiritualidade. Então, se eu vou dar uma ajudinha, eles nos ajudam tanto, não é, Paula? Então, vamos ajudá-los. E então, eu escolhi um dos poemas psicografados por Chico, de Alta de Souza. Eu gosto muito de Alta de Souza. Eu estou morrendo de saudade de Alta de Souza. E ela escreve 16 poemas. E esse que eu queria estudar com vocês chama-se Em Paz. Vejamos a doutrina espírita que está por trás da musicalidade da poetisa. Depois a gente tenta declamá-lo para saborear a musicalidade do texto. Diz Alta de Souza: tanto roguei a paz consoladora,
durante os meus amargos sofrimentos, elevando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz confortadora. No primeiro momento, vamos tentar estudar o poema e descobrir quanta doutrina espírita está por trás destas letras. Vejamos, Alta de Souza diz que rogou a paz que consola. Consola é de sustenta. Console. Alguns de nós temos na sala consoles que sustentam aparatos que embelezam a vista. Alta de Souza pedia consolo através ou rogando a paz, mas diz: eu recebi a paz que conforta. Conforto é realização. O conforto que recebemos durante os momentos que frequentamos a casa de Itagiba é fruto de trabalho. Alta de Souza pediu consolo, mas recebeu conforto. Porque consolo sustenta, conforto me convida ao trabalho. Todo o conforto que a humanidade hoje desfruta é fruto do seu trabalho. Se a temperatura está agradável, é fruto do trabalho da máquina frigorífica que lá está posta. Confortadora. Eu sei que também nós viemos à casa de Itagiba em busca talvez de uma paz que consola, de uma paz que sustenta. Mas quem de nós não gostaria de uma paz que sustenta? E Alta de Souza está dizendo assim: eu recebi a paz que conforta, a paz que me convida ao serviço. Segue no segundo quarteto, porque além das palavras, há uma tecnicidade nesses poemas que impressionaram os intelectuais e os leigos, tanto à época como hoje. Aqui estamos diante, no estudo, de um soneto clássico, com 4 estrofes, 4 conjuntos de versos, mas com um detalhe: os 2 primeiros precisam ser estrofes com 4 versos. Então são 4, 4. E os 2 últimos com 3. Então são 2 quartetos e 2 tercetos. 4, 4, 8, mais 3, 11, mais 3, 14. 14 versos é o soneto de Alta de Souza. No segundo quarteto, a poetisa diz assim, ó: sentindo-me feliz, ditosa, agora, depois da paz confortadora, nessas paragens de deslumbramentos, onde terminam todos os tormentos que inundam de amargor a alma que chora. Todos os tormentos. Eu sei que por vezes nós também tentamos sensibilizar espírito superior. Se vocês nunca viram, eu vou contar como é que é. A gente chega para os espíritos superiores e falamos assim: ora, mas vocês não estão vendo como eu estou sofrendo? Tem um amigo meu que, conversando com Joana de Ângeles, lhe disse: Joana, não vedes como sofro? Estou 80% desencarnado. Ela disse: levanta a tua fronte, porque eu já estou 100%. A gente não comove espírito superior com as nossas dores, porque espírito superior, como Alta de Souza, Joana de Ângeles, Emmanuel, não foram fabricados nos confortos temporários, mas nas lutas diárias, necessárias, confortadoras, que aprimoram, que edificam. Eu sei também que tu sofres dificuldades somente tuas. São burios a trabalharem a tua alma. Segue Alta de Souza. Jesus, exclama. Jesus doce, Jesus meigo e bondoso. Quanto agradeço a paz, olha ela de novo, a paz que concedestes ao meu viver, tristonho e doloroso. Cuidado porque Alta de Souza está falando da paz que Jesus concedeu.
que, segundo João Evangelista, no capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim: a minha paz eu vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Nossa, confessa, não dá vontade de fechar o Evangelho de João? Porque, por vezes, o que nós queremos mesmo é a paz do mundo. A paz da remuneração que nos garante a aposentadoria confortável. A paz da saúde orgânica que não vai me retirar da vida nos próximos anos. A paz dos filhos formados e bem formados, se possível, empregados, com boas remunerações. A paz dos parentes que não tiram a minha paz. É a paz do mundo, mas não é essa que o Jesus nos oferta. Não foi esta a paz que Alta de Souza encontrou na declama que fez ao Cristo. E desse lindo oásis encantado, lugar de beleza, em meio ao deserto árido, comum a todos nós, canto de luz dos páramos celestes, bendigo o vosso amor ilimitado, porque Jesus não espera o meu amor para me amar. Esse é um amor estranho, é o amor que não depende do meu. Porque ainda que saiamos da Federação Espírita Pernambucana desconfiados das psicografias de Chico, duvidosos das palavras proferidas, Jesus não deixará de nos amar nem um pouco. O nosso amor não determina o amor do Cristo para conosco. Mas saboreemos, para término da nossa reflexão, que lembra os 92 anos deste capítulo inesquecível da doutrina espírita, que veio comprovar a imortalidade e sustentar com provas ainda incontestes a mediunidade de Chico Xavier. Porque através de tanta psicografia, reconhecemos naturalmente cada poeta. Os médiuns aqui presentes sabem a dificuldade que é reconhecer o comunicante através de suas próprias letras. E através das letras de Chico, nós reconhecemos cada personalidade que temporariamente está sem corpo. Isso se deve à mediunidade, parafrasio eu próprio, me permitam, a mediunidade transparente de Chico Xavier. Quase innecessária, invisível para Chico. Mas saboreemos a musicalidade de Alta de Souza, escrita por Chico. Tanto roguei a paz consoladora, durante os meus amargos sofrimentos, elevando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz confortadora. Sentindo-me feliz, ditosa agora, nessas paragens de deslumbramentos, onde terminam todos os tormentos, que inundam de amargor a alma que chora. Jesus, doce Jesus, meigo e bondoso, quanto agradeço a paz que concedestes ao meu viver tristonho e doloroso. E desse lindo oásis encantado, canto de luz dos páramos celestes, bendigo o vosso amor ilimitado. Muita paz para todos. Muito obrigado. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.